Bem, seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral. Sou jornalista de formação, sou tricolor de coração e vamos embora para as notícias, porque tem muita notícia que precisa ser falada hoje, tá? Segunda-feira já teve live lá no canal 20, a gente já falou sobre algumas coisas, mas aqui a gente traz como informação, você não ser obrigado a ouvir a voz do fio, né, que ninguém merece. Mas vamos lá, tá? A gente já começa falando uma notícia muito inusitada que o Vitor Lessa trouxe. Exatamente, uma notícia bem inusitada que ele trouxe no vídeo dele falando de que o Fluminense já tinha contactado e contratado o Vitor Eudes, do goleiro do Marítimo, que tá vindo para substituir o Marcos Felipe desde julho, agosto ali, desde o meio da temporada. Ou seja, não é para substituir o Marcos Felipe. Ele tá vindo para substituir o Marcos Felipe, entre aspas, por uma coincidência. É óbvio. A gente já sabe do interesse do Bahia também há um certo tempo, mas não a ponto do Bahia também já ter feito e negociado tudo isso com o Marcos Felipe há muito tempo. Até porque o Bahia virou SAF agora há menos tempo e etc. Então não é essa a questão. E isso explica uma coisa também, que é o Instagram do Vitor Eudes tem um detalhe lá que eu já tinha achado e que tava me chamando a atenção. Vou botar aí na tela. Olha só um detalhe que um seguidor já tinha me reparado isso colocado lá no Instagram, acho que mais gente também reparou, que o André Carvalho, esse post aqui não, porque não é necessariamente dele, mas o André Carvalho, preparador de goleiros do Fluminense, já curtia e comentava, ó, tá aqui, ó, joga demais. Há 8 semanas atrás já tinha tudo isso, ou seja, em outubro, coisas no Instagram do Vitor Eudes. E aí até falaram, pô, mas tem alguma relação? Então não conseguiram achar uma correlação muito forte entre o André Carvalho e o Vitor Eudes, lembrando que jogou no Cruzeiro aqui no Brasil, ó, fera braba, já comentando há 35 semanas atrás, ou seja, em abril de 2022. Então, e eu fui achando até posts, ó, deixa eu ver aqui, até mais antigos, esse daqui, se eu não me engano, ó, já tinha curtida dele em 2021. Então, assim, já havia um conhecimento também do preparador de goleiros do Fluminense para com o Vitor Eudes, mesmo na época ainda que ele ainda era do Cruzeiro. Enfim, já tem a curtida do André Carvalho aqui de novo. Isso aqui acho que não tem comentário, mas enfim, então já era de conhecimento. Então o goleiro não tá vindo, a gente tem que assim, pensar um pouquinho sobre qual é a lógica disso, porque, querendo ou não, é um goleiro que estaria vindo, na teoria, para ser o terceiro goleiro, mas aí viria por empréstimo. Enfim, não entendi muito bem como funcionaria isso, não. Tem também, ó, outros jogadores que já jogaram pelo Cruzeiro e que jogaram também com o Fluminense, ó, como por exemplo Manuel, também é outro que já tinha jogado, mesmo nessa época aqui, Manuel ainda atuava, não atuava pelo Fluminense, foi uma das despedidas lá do Cruzeiro, né? A Manuel assina pouco depois com o Fluminense e vem em 2021 pra cá. Então assim, seria para ser terceiro goleiro mesmo, e aí ele ganha essa moral. É um goleiro jovem, a gente já falou bastante sobre ele aqui, mas essa questão é algo interessante que o Lessa trouxe. Vamos para outra notícia. Essa notícia do Vene Casagrande, do jornal O Dia, na verdade é uma trinca de notícias que ele trouxe envolvendo o Fluminense, mas a primeira é sobre o Bahia acertar a contratação do David Duarte. O zagueiro já realizou exames médicos, já tá por lá. O Barbaço também já trouxe essa notícia aqui há um tempinho antes também, enfim. Mas, de fato, o jogador se apresentou ao Bahia, assinou um contrato de empréstimo por uma temporada, tem uma opção de compra, o Bahia vai poder efetuar a compra ali ao final do ano. O Vene Casagrande não fala se tem o passe fixado, né? Ou seja, se de fato o Bahia tem um valor ali definido para quanto que ele vai pagar. Ele vai comprar, tipo assim, por 3 milhões leva, como era o de Gabriel Teixeira. Mas isso é até meio que um padrão de ter nos contratos de empréstimo. Uma outra informação que o Vene traz é que David Duarte não agradou ao Fernando Diniz em 2022 e por isso o Fluminense achou interessante emprestar para o Bahia nesse momento. Passa agora para a próxima notícia. E a outra notícia, essa também do Vene Casagrande, é sobre o Lima. Lima, eu até falei isso no vídeo que saiu pela manhã. Falei, olha, a gente vai ter algumas novidades ao longo do dia. E, de fato, não novidades em relação a nomes, né? Até porque se eu soubesse nomes, eu traria aqui, né? Eu já falei isso, eu não sou esfinge para poder ficar fazendo enigma, nem nada disso, não. Mas novidades porque muitas negociações seriam definidas hoje, né? A gente teria ali uma data de finalização da negociação de Keno, que eu vou falar já já, uma data da finalização da negociação do Lima também, e inclusive uma delas está também definida. Lima, segundo o Vene Casagrande, já chegou ao Rio de Janeiro, vai assinar com o Fluminense.
E, obviamente, tudo será feito na terça-feira, né? Ninguém vai pro CT do Fluminense no final da tarde, na noite, pra poder fazer isso, fazer imagens e tal. Isso é bom também, o dia tá claro, né? Tanto CT quanto Laranjeiras também. Mesmo assim, é bom que as imagens sejam feitas de dia. Mas, enfim, Lima foi contratado e, segundo a informação que o Vene traz, que é um complemento interessante, é que o contrato... tô falando isso há um bom tempo. O contrato de Lima era com o Ceará, por mais um ano. Lima era um jogador que tem uma certa moral no time cearense. Por mais que eles tenham caído, ele tinha contrato só até 2023. Ou ele renovaria com o Ceará e seria emprestado por um ano, ou então ele viria em definitivo pro Fluminense. E pra ele vir em definitivo, o Fluminense teria que pagar alguma coisa ao Ceará. Ou então o Ceará liberar só por causa de dívida que tinha com Lima, ou por causa. Mas não é isso, não é do feitio do Ceará, também atraso de salário e tal. Bem, segundo o Vene Casagrande, o Fluminense dará uma compensação financeira ao time cearense. Lê, isso vai ser comprado, o jogador. Acho que essa é a informação que, assim, dará uma compensação financeira. Pô, você parar pra pensar, assim, eu comprei esse fone aqui. Né? O que foi que eu comprei esse fone? A empresa me deu o fone e eu dei uma compensação financeira. Compra é exatamente isso. Então, haverá uma compensação financeira. Cabe também a todos os repórteres aí que apuram sempre, que trazem as informações, também tudo, trazerem esse valor também de Lima. Eu também vou sempre... Eu já sempre falo isso aqui no canal, né? Meu canal não é um canal de apuração, como é, por exemplo, o canal do Lessa, né? O canal de apuração. Meu canal é muito um canal de opinião, de análise e disso tudo. Então, assim, acho justo, obviamente dependendo do valor, de que o Fluminense traga um jogador interessante. Se ele tivesse em contrato, o Fluminense provavelmente pagaria luvas. Não acho que foi um valor exorbitante, acho que o Fluminense não pagaria, por exemplo, mais de R$ 1 milhão por ele. E, bem, já comecei a preparar o raio-x dele agora, né? Vai ser um dos que vai sair. Até o momento que tá em real mesmo sendo preparado é o do Guga, que já deve sair ao longo dessa semana, e aí o Fluminense assinando com mais jogadores, a gente vai publicando dos outros também. Mas Lima, ou seja, já está no Rio de Janeiro, chegou nessa segunda-feira, assina com o Fluminense nessa terça-feira, e a negociação envolveu valores para o Ceará. Vamos para outra que é sobre Keno. Vamos falar sobre Keno. Também informação essa do Vene Casagrande, né? 3 notícias que ele publicou na tarde dessa segunda-feira. E, bem, ele fala sobre um entrave entre Keno e o Atlético Mineiro que pode atrasar o acerto do Fluminense com o atacante. E aí eu já deixo claro aqui alguma coisa, atrasar. Vamos focar nas palavras. Ele diz que Fluminense e Atlético Mineiro e Fluminense jogador já tá tudo certo, só que no Atlético Mineiro, entre Keno e Atlético Mineiro, existe uma questão de dívida, existe umas travas ali. E isso, essa parte com certeza faz com que se atrase mais um pouco, porque o Keno, antes de sair de lá, ele precisa resolver essas situações, né? Eu já falei isso há algum tempo aqui. O Atlético Mineiro, a galera ficava falando, Atlético tem dinheiro infinito, tem o Mecenas lá. O Atlético é a mesma lógica do pai e do filho, né? Então, o Murilo tá aqui embaixo. Vocês viram que eu dei algum pause, etc. Ele tá aqui do lado. Mas não é a minha questão, mas eu lembro dessa fase do Eu, a Patroa e as Crianças, pra quem assistiu aí a série, do Michael Kyle falando pro Júnior, né? Você não tem dinheiro, eu tenho dinheiro, você é só um estudante desempregado. É a mesma lógica do Atlético Mineiro. O Rubens Menin tem dinheiro, o Atlético tem uma dívida de quase 500 mil, quase meio bilhão, de 400 e poucos milhões de reais com o Rubens Menin. Então, exatamente, tá vendo? Até ele concorda. Ou seja... o Atlético deve salário, o Atlético atrasa, tem problemas lá. E Keno é só a ponta do iceberg, talvez, desses problemas todos que tem recentemente. Então, nesse caso específico do Keno, a gente tem que esperar ele finalizar o contrato dele com o Atlético Mineiro de fato, pra gente poder assinar o nosso contrato aqui. E é assim que a gente vai pra última notícia desse vídeo. Bem, eu falei que tinha várias notícias, inclusive agora sobre o lateral esquerdo Camilo Cândido, que o Paulo Brito, lá do Netflu, entrevistou o empresário. Mais uma vez, uma entrevista com o empresário gringo, de jogador gringo, que não é algo muito fácil. Então vale o destaque aqui também sobre essa matéria do Netflu. Paulo Brito publicou que, dentro da entrevista, eu vou destacar a entrevista aqui dentro, né, tá aí na tela. Dentro da entrevista, perguntas sobre uma possibilidade dele vir ao Fluminense. Para quem não sabe, recentemente surgiu uma informação, enfim, sobre isso, e isso foi aumentando, etc, etc, etc. E o empresário do jogador, que é o Daniel Gutierrez, deu uma entrevista para o Netflu no contato do repórter Paulo Brito.
Ou seja, a pergunta do Netflow. Alguns veículos do Brasil informaram que o Camilo Cândido Fluminense tem interesse nele. Lembrando, Camilo Cândido, lateral esquerdo, 27 anos, Uruguai. Alguém do clube realmente entrou em contato com você? Aí o empresário responde, existe um interesse do Fluminense. Sim. Entretanto, ainda não iniciamos nenhuma negociação. E aí o Netflow pergunta se algum diretor do Fluminense programou uma reunião, um encontro, para poder iniciar essa negociação. E o Daniel fala que prefere não falar sobre isso, mas que ele diz que perguntaram a ele quais eram as condições econômicas e o que tá pesando é isso. Aí aqui vem 2 asteriscos, tá? Isso, uma foi uma dúvida do Fio na live, que eu acho que pode ser de mais gente, que perguntou se já marcou alguma reunião ou encontro, e ele fala que perguntaram quais eram as condições econômicas, mas que... Então, teve reunião. Não, mas são coisas diferentes. Ligação e, de fato, uma reunião são coisas separadas. Reunião você vai discutir muita mais, coisas a mais. Ligação é pra saber como é que tá a situação, rapidamente e tal. E o outro é que aí é aquele negócio, é muito fácil falar daqui também. Quais eram as condições econômicas? E o que pesa é essa questão. Qual questão de condição econômica? É com o jogador ou é com o clube? É igual o Gabriel Suasso, que vai pedir um salário maior, ou como disse a entrevista ao próprio Netflu, de que não foi um salário alto, enfim, vai ficar mal explicada a situação. Aqui a mesma coisa, em relação às condições econômicas, em relação ao Nacional do Uruguai, ele renovou o contrato recentemente. Será que é só uma questão de renovação de contrato e o Nacional não libera pagando pouco? Não sabe. E aí no final, o Paulo Brito pergunta se o fato do Fluminense estar na Libertadores faz alguma diferença, e aí o Daniel até respeitou o Nacional também tá na Libertadores, né? Então essa situação não pesa tanto. Enfim, vamos aguardar, assim, ele até tem lá no Netflix tem explicação, apareceu aí na tela também, sobre o jogador em si, mas é mais um lateral esquerdo, né? Que talvez o Fluminense tenha entrado em contato. Até agora, desde que surgiu a notícia, nenhum das pessoas que trazem notícia normalmente negaram esse possível contato do Fluminense com o Camilo Cândido. Vamos aguardar também como é que fica e como é que vai ser essa negociação do Fluminense pela lateral esquerda. Beleza? Muito obrigado a você que chegou até aqui. Peço que você deixe o like. Como eu falei, tem uma criancinha aqui brincando, aqui do lado no estúdio. Brincando com as capinhas da Golcase, inclusive. Ele adora as capinhas da Golcase. Enfim, dá tchau. Isso, filho, dá tchau. Valeu, tamo junto. Até a próxima. Valeu.